E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com vocês e também é um prazer estar ajudando a Exact a construir esse evento tão legal, Não Pare Adapt. O nome do evento ele vem muito a calhar, né? Todo mundo está passando por muitas adaptações, na verdade foi forçado a fazer isso, e eu tenho certeza que, de uma maneira geral, depois que tudo isso passar, a gente vai conseguir enxergar as coisas boas que acabaram vindo à tona, né? Os testes que acabaram sendo feitos na marra. Eu não me refiro só ao home office, mas também à gestão, né? A gestão de uma maneira geral mais descentralizada, as soluções que a gente acaba tendo que encontrar para resolver os nossos problemas do dia a dia, para conseguir gerir, para conseguir tocar os nossos negócios. E como toda a crise, eu tenho certeza que a gente vai daqui a algumas semanas, já não diria nem meses, começar a enxergar só o lado bom das coisas, né? E esse evento ele vem justamente para isso, para que a gente consiga olhar para trás, ver o que a gente fez de bom, de ruim, de certo, de errado, e também conseguir estabelecer uma conexão com o que vem pela frente. Vai ser bem interessante depois pegar um panorama geral. Quem tiver acesso a todos os vídeos, todas as gravações de palestras, vai ter muita coisa boa, vai ter muita coisa que a gente vai conseguir utilizar para refletir e para montar, para reestruturar os nossos negócios. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver por aí é que, muito em breve, a gente vai ver negócios sendo montados e modelos de negócios sendo montados meio que à prova desse tipo de coisa. Porque a tendência é que, no mundo globalizado que a gente está, esse tipo de situação ocorra cada vez com mais frequência. Eu espero que não, eu espero que a próxima venha daqui a 70 anos, espero nem ver a próxima, mas é muito interessante também a gente ter sempre esse pé atrás, né? Vamos montar um produto, vamos montar uma equipe, vamos montar uma empresa. O que aquela crise do coronavírus me ensinou? O que eu posso fazer para não ficar refém de um determinado mercado, para não ficar refém de um modelo de negócio, de uma estrutura física? Vamos começar a montar a estrutura da minha empresa. Então, quem sabe a gente já começa a montar 100% em nuvem, quem sabe já começa a montar ela pensando em ser totalmente descentralizada, em trabalhar com mercados antagonistas, trabalhar com mercados que me protejam, assim, se porventura tiver algum problema, e aí nem me refiro só a alguma crise de saúde, mas, enfim, qualquer crise que qualquer mercado esteja exposto. É muito interessante a gente sempre pensar com esse ponto de vista, né? O que eu consigo fazer para que o meu negócio seja forte? Todos esses cuidados que a gente vai acabar naturalmente criando, eles vão significar, com certeza, uma valoração mais interessante para a nossa empresa, e porque necessariamente as empresas elas vão estar mais protegidas, vão ser mais sólidas. Isso vai de maneira geral nos dar tranquilidade no fim do dia, né? Então, um dos temas que eu me apropriei aqui para falar no evento é justamente soluções tecnológicas para prospecção em tempos de crise. E os tempos de crise, eu diria que vem para ensinar a gente a elaborar novas plataformas, novas soluções, mas eles vão, como já está todo mundo dizendo, né, estabelecer um novo normal. E o novo normal é que vai se conectar, vai continuar linkado a esse tipo de plataforma e soluções. E vamos lá, eu acho que vai ser muito legal para todo mundo, eu espero conseguir contribuir um pouquinho. O meu objetivo aqui é comentar um pouco sobre plataformas diversas, não falar só sobre Exact. Acho que a gente atende muito bem a várias necessidades de equipes nesses tempos de crise, né, tempos de home office forçado. Mas, de uma maneira geral, é apresentar para vocês plataformas com que a gente teve contato ao longo da nossa trajetória, plataformas que, mesmo inclusive sendo concorrentes nossas, eu acho que são plataformas interessantes, que devem ser olhadas com carinho. Muitas vezes competem, muitas vezes são complementares, mas todas elas têm algum valor. E eu acho que a minha intenção aqui é tentar mostrar o valor de todas essas e também, ao longo da apresentação, mostrar para vocês alguns hacks, algumas dicas, algumas
alguns casos práticos para ajudar vocês, de fato, na execução do dia a dia, na execução da prospecção, a ter uma eficiência maior. Então, vamos lá. Quem sou eu? Para quem não conhece ainda, eu sou cofundador da Exact Sales ao lado do Theo. Nós começamos a empresa em 2015 e tenho hoje 33 anos, sou aqui da região de Florianópolis, sou de Florianópolis, na verdade. Sempre tive uma afinidade muito grande com TI, com desenvolvimento, e isso desde pequeno, sempre gostei muito do assunto, e sempre isso acabou colaborando muito para minha formação. Não digo só formação técnica, né? Eu sou graduado em ciência da computação, mas a minha formação como pessoa, eu acabei me tornando uma pessoa extremamente lógica, uma pessoa extremamente sistematizada. Eu gosto de ver escala, eu gosto de ver tudo planejado, eu gosto de ver que um processo que a gente acaba estabelecendo eu gosto quando ele consegue se propagar dentro da empresa de uma maneira geral e que tenha poucas chances de falha, né? E também tenho muito prazer em ver quando um processo que a gente monta, ele pode ser escalado. E se for pensar bem, esse mindset acaba sendo transferido de uma maneira relativamente fácil para software. Qualquer software, na verdade, é um conjunto de regras e que permitam que seja escalável. Comecei a empresa, então, em 2015, ao lado do Theo, quando o Theo era gerente de marketing da Valley Laser. Ele tinha saído da empresa dele, 2-1, e estava trabalhando junto com o Rafael Gabriel na Valley, e era gerente de marketing, e ele começou a prototipar a prospecção em cima da equipe de pré-vendas dele, que antes, inclusive, a equipe de pré-vendas trabalhava como um apoio técnico à venda, né? Então, ele começou a prototipar a replicação do comportamento daquela equipe antes de colocar a oportunidade na mão dos vendedores. Isso, com certeza, contribuiu muito para baratear todo o processo dele, e ele começou a montar algumas planilhas para amarrar esse processo. Quando ele viu, então, que essas planilhas elas estavam ficando pesadas, estavam ficando complexas, também veio a chance e a ideia de fazer uma consultoria para a gente ajudar outras empresas a usufruírem dessa metodologia que estava ali nascendo. E ele me chamou para a gente ver o que dava para fazer. Eu não conhecia absolutamente nada de vendas na época. Eu trabalhava desenvolvendo antes o sistema de gestão fiscal do governo do estado de Santa Catarina, e depois passei a gerenciar a equipe de TI da empresa VCX Solutions. E então não era desse mercado definitivamente. E aí a gente começou a desenvolver algumas coisas em cima. Quando a gente viu que aquela consultoria, aquele produtinho que a gente estava fazendo para a consultoria ia dar certo, a gente com certeza largou tudo que a gente fazia em paralelo e mergulhamos de cabeça nisso. Logo depois de 2-3 meses já tinha fundo de investimento batendo na porta, porque entendeu que a dor que a gente solucionava era uma dor muito latente no mercado, era uma dor muito intensa, e o que a gente estava desenvolvendo ali estava de fato ajudando as empresas, né? A gente tinha casos de sucesso mesmo muito novos, a gente tinha casos de sucesso reais, e então a gente tinha tudo para dar certo. Então logo no início a gente já teve o fundo que bateu na porta e fechou com a gente. Com 6 meses de idade, a gente estava com o software lançado e o primeiro fundo assinado. Então vamos lá, a ideia aqui era só apresentar de uma maneira geral. Antecipei um pouquinho como a Exact construiu sua própria solução, brincando com o que eu falei, a partir de planilhas. Isso é importante porque fica um aprendizado forte de como a gente pode e deve prototipar sempre de uma maneira super simples todos os nossos processos, sejam eles comerciais ou qualquer outro, antes de colocar um real em cima. Então a gente prototipou, testou, colocou planilhas, inclusive em clientes, criava N mil regras nas planilhas para conseguir manter o nosso objetivo, e dali um conjunto de planilhas amarradas, linkadas, que uma dependia da outra, nada mais era do que um sistema. Então foi muito tranquilo fazer a tradução daquilo para uma plataforma que hoje é o ExactPost, como assim a gente batizou. E eu sempre acredito muito nisso. O produto, ou qualquer produto, ele tem dois eixos, dois eixos pelo menos principais. Um, ele entrega a organização para aquilo que ele se propõe, seja qual área for, e o segundo eixo é produtividade. Tem produtos que eles focam muito na organização, ele consegue entregar valor, mas o valor que ele entrega é deixar o processo amarrado, organizado, mas a produtividade necessariamente não seria tanto assim
o grande valor que ele entrega. O que não tem problema nenhum, porque tem dores no mercado para todo tipo de produto. Então, se a dor de alguma empresa, a dor de um processo, seja ele comercial ou não, for justamente a organização dos dados para depois extrair informações, para amarrar processos, ok, esse é um produto que pode corrigir essa dor. E o Zack Potter, no início, ele focou muito nisso, ele focou muito na organização, então ele acabava acumulando todos os dados, todas as informações e oferecia várias maneiras diferentes do gestor visualizar como é que estava o andamento da equipe, o andamento do processo comercial, o desempenho de cada um deles. E com isso a gente conseguiu boas centenas, agora a gente já passou dos milhares de clientes. E com o tempo a gente também foi agregando funcionalidades de produtividade. Produtividade, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A produtividade, no caso, faz com que a gente consiga desempenhar mais, né? O que seria organização? Prospectar é seguir padrões, gerenciar é estabelecer padrões, desenvolver pessoas e cobrar resultados. Não existe, dentro de um processo comercial, uma prospecção sem padrão. Sem padrão, a gente não consegue enxergar problemas, a gente não consegue enxergar os gargalos, e sem padrão, a gente não consegue, finalmente, resolver esses problemas e esses gargalos. Então, tudo que a gente faz dentro da área comercial tem que seguir um determinado padrão. E foi aí que a Exact começou a se basear. Tudo que a gente fazia era funcionalidade para manter um determinado padrão, obrigar toda a equipe comercial a seguir um determinado padrão para que os gargalos pudessem ser enxergados. Assim, ficava muito mais fácil de refinar. Poxa, eu vi que uma pessoa da minha equipe comercial está destoando no comportamento, isso precisa ficar claro, não pode ser só um achismo. E foi assim que a gente se orientou ao longo do tempo. Exemplos aí de plataformas que focam muito em organização, não só em organização, mas normalmente seriam os CRMs de uma maneira geral, como Pipedrive, RD Station, CRM, Agenda, Nectar, porque o Pipedrive, RD Station, enfim, essas plataformas, eles oferecem uma grande maneira do vendedor notificar as suas ações, os seus procedimentos, e o gestor conseguir visualizar aquilo. Claro, ao longo do caminho tem ferramentinhas para dar mais velocidade, para inclusive ajudar na governança dos dados, mas de uma maneira geral, CRMs são ferramentas feitas para isso, com esse foco, né? E também gestão de pipelines, controle de atividades e forecast. Um CRM, de uma maneira geral, se ele não oferece pelo menos essas funcionalidades, eu diria que é um CRM que ainda está incompleto. Sem, por exemplo, oferecer um forecast de venda, o forecast de venda a gente consegue obter através da organização e da execução de um processo comercial, de um padrão que eu estabeleço para a minha equipe, para que eu consiga visualizar o que vem pela frente, né? Então, e o controle de atividade também. Então, eu estabeleço um padrão, configuro isso na minha plataforma e a minha equipe tem que seguir. Se a minha equipe não está seguindo, eu vou pelo menos conseguir enxergar quem que não está seguindo o padrão que eu estabeleci. E se ela estiver seguindo, eu tenho como visualizar, por exemplo, o meu forecast comercial. Um exemplo aqui de uma plataforma que eu achei bem interessante, que oferece uma gestão forte, uma organização forte na prospecção, é o Groove, né? Link groove.co. Essa plataforma ela é integrada ao Salesforce, ela é utilizada por empresas normalmente já médias ou grandes, e ele tem como grande objetivo estabelecer o primeiro contato do prospectador, do pré-vendedor, do usuário. Passei sem querer aqui. O primeiro contato desse usuário com o lead. A partir do momento que esse contato é realizado, de uma maneira padrão, ele acaba sendo entregue então para a equipe de venda para que ela possa continuar. E exemplos aí de funcionalidades que tem o Groove, cadência de prospecção, envio de e-mails e, obviamente, gestão de campanhas de prospecção, onde é muito interessante que eu possa estabelecer uma cadência, né, de ativações, cadência de contato, onde, por exemplo, no primeiro dia eu vou falar por telefone com a pessoa, se eu não conseguir no segundo dia eu mando um e-mail, se eu não conseguir no terceiro dia eu mando outro e-mail,
e o grande objetivo dele é alcançar o primeiro contato. Alcancei o primeiro contato, aí ele já pode ser configurado para entregar isso para o Salesforce de volta, ou seja, ele como se fosse, ele notifica o Salesforce avisando que dali para frente o trabalho é com o vendedor e que acabou o trabalho do SDR. Na Exact, a gente considera que o trabalho do SDR ele deve ser um pouco mais profundo do que isso. Não existe certo, não existe errado. Existem estratégias diferentes e em casa a gente faz um pouco diferente. Né? Para a gente, o trabalho do SDR é um trabalho um pouco mais complexo, um pouco mais amplo, e não é só estabelecer a primeira conexão. No nosso caso, a gente faz um aprofundamento, a gente coleta dados ao longo de toda o meu contato com essa oportunidade, e a plataforma é que permite se eu vou enviar ou não aquela oportunidade para o CRM. Mas o grupo tem o seu valor, o grupo tem, dentro da estratégia que ele se propõe, é uma ferramenta excelente, inclusive é uma das ferramentas que está despontando no quadrante da Gartner, e vale a pena dar uma olhada. O preço dele, que normalmente é um pouquinho mais salgado, inclusive é até difícil de conseguir precificação na internet, e eles fazem, normalmente custa um pouco. É o preço customizado. Próxima plataforma que eu quero mostrar para vocês é justamente o Exact Spotter. Por que isso? Porque, como eu falei, a gente oferece organização de dados, a gente oferece, e esse foi inclusive o nosso primeiro foco na criação da plataforma, e não tenho dúvida nenhuma que hoje nós somos uma das empresas que oferece uma plataforma mais completa com relação a isso. Recentemente, inclusive, rodamos pesquisas com os usuários e boa parte deles elogia muito a maneira como a gente oferece organização dos dados, por exemplo, através a obrigatoriedade da sequência de um determinado padrão, a coleta de todas as informações ao longo do meu processo de prospecção, a gravação de ligações, por exemplo, a gravação, o armazenamento de e-mails enviados, e isso permite que as informações fiquem armazenadas na plataforma. As informações que eu vou coletando ao longo do tempo, elas ficam armazenadas no histórico do lead. Se porventura o operador dessa plataforma, o SDR, o pré-vendedor, resolve trocar de plataforma, de empresa, enfim, os dados continuam ali. Isso é muito importante, porque com uma simples transferência de dados, outra pessoa pode retomar de onde parou e todo o histórico ainda fica ali disponível. Um recurso bem interessante, bem importante, que a gente lançou há pouco tempo, inclusive, é o agendamento inteligente, a gente chamou de sequenciamento de leads, e isso permite que, por exemplo, eu consiga definir regras para que uma determinada oportunidade ela seja entregue, ou seja, agendada somente a um determinado também grupo de vendedores que atendam a características que eu estabeleci. Então, por exemplo, uma oportunidade que é do mercado imobiliário, eu posso abrir somente a 2 ou 3 vendedores que têm expertise nesse mercado. Ou uma oportunidade que seja de São Paulo, eu posso abrir agenda somente aos vendedores que estão em São Paulo. Não preciso, então, depender do raciocínio, depender do cálculo do operador para que ele faça o agendamento para a pessoa certa, né? A plataforma obriga a realizar o procedimento correto. Isso é uma das coisas que a gente considera que são bem importantes e vieram para somar na última semana agora, a gente fez esse lançamento. Muitos dos nossos clientes devem estar recebendo daqui a pouco. Agora também vou falar um pouco sobre produtividade, que é o que eu mais quero focar nessa apresentação. Porque só falar sobre ferramentas de uma maneira geral que organizam os dados, ok, seria interessante também, mas não é exatamente foco. E o que é produtividade? Né? É conseguir focar na conclusão das tarefas com boa velocidade. Poxa, chegar no final do dia e perceber que você conseguiu fazer tudo aquilo que era para fazer e talvez tenha sobrado até um pouco de tempo para você conseguir fazer mais. Né? Então, ferramentas que permitem que você consiga fazer mais com menos, elas são muito ricas, elas fazem com que você renda mais. E uma pessoa da equipe comercial rendendo mais, com certeza absoluta, ela vai, no fim das contas, gerar mais dinheiro para a empresa no fim do dia. Né? Então, é importante a gente focar também sempre em produtividade. E para aumentar a eficiência da equipe comercial, nós acreditamos muito na geração de listas de leads. Para isso, eu trouxe algumas plataformas de mercado que fazem esse trabalho muito bem. A principal delas talvez seja, no Brasil, talvez seja a Nelway. A Nelway, para quem não conhece, é uma empresa aqui de Florianópolis, inclusive,
E eles são, na verdade, um canhão. A Neoway é a maior plataforma de extração, de análise de dados que se tem notícia no mercado de marketing e vendas. Eles têm frentes, inclusive, que eles categorizam como frentes para ganhar dinheiro e frentes para não perder dinheiro. E eu achei isso muito interessante. Na frente para ganhar dinheiro, que é o nosso caso aqui, né, plataformas comerciais, eles têm extração, captura de dados públicos, eles têm base de dados, por exemplo, de Receita Federal e N outras bases públicas, dados públicos, e eles têm uma ferramenta muito potente que permite a extração de informações mega qualificadas. Também fazem monitoramento de dados e análise de mercado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem interesse em abrir um novo estabelecimento ou em prospectar um tipo de estabelecimento, assim que, pegar um exemplo inclusive real, tá? Assim que um Burger King abrir uma unidade na cidade e essa pessoa deseja receber um alarme quando isso acontece, a Dell é uma ferramenta que oferece isso. Então, eu consigo configurar alarmes ali, se porventura algum evento ocorra, eu sou alertado de que, olha, está abrindo o Burger King na cidade, então seria um gatilho aí para que você realize alguma ação. A Neoway é uma plataforma gigante, né? Eu acabei de falar uma unha do que ela faz, com certeza, e vale a pena dar uma olhada. O preço também é compatível com o que ela entrega, né? Então, é também uma das plataformas desse segmento mais caras. Segunda plataforma que eu gosto, já utilizei, é integrado na Exact Sales, é a Econodata. A Econodata faz também essa camada de análise de dados, de extração de dados públicos. Ela permite que você estabeleça também critérios, busque em dados leads com esses critérios, e tem muito interessante isso, tem algumas ferramentas que aumentam a produtividade, conferindo, por exemplo, se aquele telefone pode ou não ser real, ele entrega um certo grau de confiança no telefone encontrado. Ele tem gerador de e-mails, então ele provavelmente pega o domínio daquela empresa, o nome do sócio, o nome de pessoas relacionadas e começa a criar, a compor padrões e testar se aquele e-mail é verdadeiro ou não, para, de uma maneira geral, aumentar a eficiência da equipe comercial. Se ela recebe as informações já validadas, informações, e-mails que talvez existam, telefones com alta probabilidade de serem os corretos, com certeza o desempenho comercial é muito mais alto. Eles também têm discador dentro da plataforma, isso também é bem interessante, onde eles podem montar uma lista de leads de acordo com os critérios estabelecidos, e isso conduz o SDR a realizar os primeiros contatos ali dentro mesmo, sem sair da plataforma, sem utilizar outros recursos. E outra plataforma que eu quero apresentar, também sou suspeito para falar, mas é o Exact Searching. O Exact Searching, por sua vez, é a plataforma própria da Exact Sales. Ele vem de uma empresa que a gente comprou, a empresa de Goiânia, chamada Results. A gente fez a aquisição dessa empresa ao longo do ano passado, ainda fase final agora de aquisição foi nos últimos meses. E o grande diferencial dessa plataforma para outras, para concorrentes e para similares, é que 1 mais 1 tem que dar 11, né? 1 mais 1 não dá 2 para a gente. Ou seja, não faria sentido nenhum a gente fazer a aquisição dessa plataforma simplesmente para ter mais uma fonte de dados públicos da Receita Federal. Mas as integrações que a gente está desenvolvendo, que a gente já desenvolveu e vai desenvolver, com certeza, elas vão oferecer um diferencial muito forte. A começar, por exemplo, pela captura de dados públicos, né, e entrega automática dos dados. Ou seja, eu consigo criar regras para que todo mês eu entregue para minha equipe de prospecção X dados que vão ser distribuídos, X prospects, né, que vão ser distribuídos dentro do pipeline de prospecção, dentro do meu pipeline da equipe de pré-venda. Também faz análise de mercado, ou seja, eu estabeleço critérios, estabeleço parâmetros e eu consigo visualizar a quantidade de empresas por faturamento, por segmento, enfim, criar recursos para que eu possa estudar melhor o mercado que eu estou tentando atacar. E uma das coisas mais bacanas que a gente desenvolveu com relação a isso é o lookalike, ou seja,
Normalmente, em empresas similares, eu posso subir uma base com uma lista de CNPJ dos meus clientes e eles vão, com relação àquela lista, buscar empresas similares. Isso a gente também oferece de uma maneira geral. Só que a gente entende que não necessariamente os clientes que já fecharam comigo são clientes potenciais. Então, a gente faz um lookalike, ou seja, a gente enxerga e copia a característica dos clientes que estão ainda no pipeline de prospecção. Então, posso definir ali que, por exemplo, clientes ou melhor, prospects, né, que responderam já meu filtro 1, meu filtro 2 e foram qualificados como muito quente, eles sejam a minha base para buscar novas informações. A partir daí, eu começo a alimentar minha equipe de pré-venda com leads similares aos que estão dando muito quente, não necessariamente só leads que fecharam. Isso é um diferencial, porque tem muitas empresas que o índice de fechamento, de fato, ele não é assim tão grande. Eu fecho 2 contratos por mês, é muita coisa. Então, poxa, eu vou esperar o quê? 2 anos para ter uma massa de leads interessante, uma massa de CNPJs interessante para eu clonar? Não faz sentido. A minha prospecção já vai dizendo isso. Se a minha prospecção estiver calibrada, eu consigo linkar isso automaticamente entre as duas funcionalidades, né, minha base de leads e o Exact Searching, e eu consigo entregar isso para minha equipe de SDRs. Por fim, a gente consegue fazer a confirmação dos dados também, ou seja, se eu defino critérios, se eu mando a plataforma realizar a prospecção de dados, de prospects, a gente tem robôs que fazem, por exemplo, um contato por e-mail, que fazem um contato por telefone, para confirmar se aqueles dados de fato estão corretos, antes de colocar aquilo na minha base. Acho que isso é importante porque, assim como eu tenho que entregar produtividade e eficiência para a minha equipe de pré-venda, a minha base, ela também tem que receber dados minimamente confiáveis, né? Então, essa confirmação aí vem para ser importante. Outra coisa que a gente também está evoluindo muito agora, está ficando cada vez mais forte, é um match entre dados que eu estou comprando e os dados que já estão na minha base. Porque muitas vezes eu estou fazendo a prospecção de uma empresa, eu coloco um nome que não necessariamente é o nome correto dela. Então, quanto mais informações eu tiver na minha base de dados, maior vai ser a chance de eu dar um match com essa massa de dados que eu estou comprando, para fazer com que eu não compre leads que já estão na minha base de dados, para que eu não tenha depois o retrabalho de prospectar 2 vezes um lead e ter que descartar. Então, isso é uma das coisas que a gente está melhorando cada vez mais, vai ficar muito bacana daí para frente. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês também, que é um recurso bem interessante do Exact Searching, que pelo menos eu não tenho notícia que outras plataformas fazem da mesma maneira que a gente, que é a higienização dos dados. Ou seja, se você adquire um lead, se você compra um lead dentro do Exact Searching, coloca ele na sua base de dados, mas entende que algumas das informações que estão dentro daquele lead ali, elas são incorretas, isso acontece bastante, inclusive porque os dados que a gente acessa são dados da Receita Federal, são dados públicos e muitas vezes está lá o telefone do computador. Então, se você identifica que tem uma informação errada, você consegue sinalizar para a gente qual informação está errada, a gente vai marcar essa informação como errada e vamos reembolsar. Então, é aí que eu me refiro, que a integração das duas plataformas, sendo elas o mesmo ambiente, ela acaba sendo muito mais rica, muito mais produtiva, porque a gente consegue fazer esse tipo de interação onde dificilmente eu vou ter com outras plataformas. O segundo spoiler aqui que eu quero também liberar para vocês é que muito em breve a gente vai finalizar o desenvolvimento de um dos grandes propósitos, que foi a aquisição da Resultis, que é a correção dos dados cadastrais somada a uma bonificação por isso. Ou seja, você faz uma aquisição de uma massa de leads, vamos supor, de 100 leads, e começa a fazer a prospecção e entende que o site de um determinado lead está errado. Se você quiser entrar na internet, fazer a busca do site correto e corrigir a informação para a gente, você vai estar compartilhando essa informação para a gente, claro, e você vai receber um outro crédito no lugar, ou seja, você vai ter direito a buscar mais um lead. Então, a nossa grande intenção é que a gente, com o tempo, com a adesão, com o uso dessa funcionalidade, a gente acabe criando um exército de confirmadores de dados pelo Brasil. Hoje, a Exact já tem ao redor de 10 mil usuários todos os dias utilizando a plataforma, e convenhamos, se a gente tiver uma parte disso, fazendo conferência dos dados
e corrigindo os dados e mandando para a gente. E, claro, vamos ter uma espécie de curadoria para essas informações. É questão de tempo da gente começar a ter a base mais assertiva do Brasil. E aí todo mundo sai ganhando. Nós saímos ganhando, vocês, clientes e ainda não clientes, saem ganhando com uma base mais assertiva, porque isso confere mais produtividade no final. Outra frente aí de produtividade também são os discadores. E de discadores, por exemplo, uma das plataformas que eu mais gostei, que mais me encantou ao longo dos últimos meses, tendo contato com várias, é a Voicer. Tem várias plataformas de voz que oferecem discagem, oferecem URA, mas a Voicer, de uma maneira geral, tem um ambiente bem interessante, bem bacana, e isso é muito conectado àquilo que eu conversei lá na frente, né? Quando a gente começa a fazer uma empresa agora, nesse momento pós-pandêmico, faz sentido talvez eu contratar uma Embratel, contratar uma Algar, uma GVT, uma Vivo, sei lá, e colocar um cabo na minha empresa? Ou faz sentido eu assinar uma plataforma que vai ter preço, inclusive, super competitivo, que eu possa, inclusive, configurar o ramal de todo mundo que entra, que eu possa entregar discadores online, onde acessam no navegador, e de uma maneira super simples, permitir que toda a minha equipe trabalhe remotamente? Eu acho que hoje em dia a gente já tem que pensar dessa maneira, né? Então, você assina a Voicer, tem outras empresas também que fazem isso muito bem, como a iBridge, por exemplo, a Anyvoice, Fale Mais, são todas empresas que oferecem URA digital, URA em nuvem, PABX em nuvem, né? E não faz sentido a gente apostar no analógico quando a gente está falando de telefonia. Qual empresa hoje, por exemplo, não tem sequer um telefone? Praticamente todas têm, né? Então, é bem bacana a gente começar por essa frente aí nos discadores. Outro discador também bem interessante que está no mercado, conheço os fundadores também, são pessoas muito legais, inclusive a nossa concorrente, não direta, porque muitas vezes a MeTime ela não faz exatamente o que a gente faz, ela é uma plataforma muitas vezes inclusive complementar à da Exact, mas é uma plataforma importante no mercado, porque oferece pelo menos a gestão das atividades de prospecção e oferece também um discador para que todas as etapas da prospecção fiquem armazenadas ali e o gestor consiga ter acesso às métricas. Eles também fazem envio de e-mails, então também é uma plataforma interessante para, eu diria, pelo menos para processos de prospecção não tão complexos. Processos de prospecção mais simples, a MeTime pode encaixar. Então, é uma plataforma interessante a se dar uma olhada. É outra que eu gosto de recomendar. Por fim, também falo de mais uma funcionalidade dentro de casa, que a gente está lançando agora também, que é o nosso próprio discador, né? Então, o Exact Spotter agora vai ter o seu próprio webphone. Nesse momento que a gente está fazendo o evento, o webphone já está à disposição de pelo menos 100 clientes. E por baixo a gente tem uma tecnologia bem interessante que garante a qualidade das ligações. E o discador, ele é importante porque todas, não só nossa, né, como por exemplo da MeTime, como da Voicer, todas as chamadas elas precisam ficar registradas para que o gestor tenha acesso à quantidade de atividades realizadas pela equipe, pelos SDRs, e também para que ele consiga auditar as informações para resolver eventuais problemas, mas principalmente para conseguir treinar aquele SDR. Hoje que as pessoas estão cada vez mais entendendo e realizando que o trabalho descentralizado vai ganhar cada vez mais força, como que você vai fazer o treinamento de uma pessoa se não tem acesso, por exemplo, à prospecção que ela realizou? Como que você vai corrigir a entonação de voz? Como que você vai corrigir a argumentação? Então, muito importante, seja o webphone da Exact, seja o webphone de parceiros ou plataformas complementares, que seja usada uma tecnologia dessa, para que você não fique refém só de ficar ao lado da pessoa escutando o que ela tem a falar. Uma das coisas também bem interessantes que a gente consegue, englobando todas as funcionalidades numa plataforma só, além da gravação das ligações ficarem associadas ao histórico daquele lead, como eu até já falei antes, né? Também a automação por resultado. Então, dependendo do que aconteça na ligação, eu consigo desencadear toda uma sequência de atividades dentro da plataforma para que a minha equipe seja conduzida pelo software. Não necessariamente ela tenha que tomar as decisões. Muitas vezes, se ela não estiver super bem treinada, decisões que podem ser erradas. Então, a gente consegue amarrar todo o processo comercial e tudo isso pode partir, por exemplo, de uma sinalização de que
aquela ligação não deu certo porque o alvo, o dono da empresa não estava. Então, isso é bem importante que seja realizado. E agora eu vou falar também sobre um pequeno hack que a gente usa dentro da Exact, que é bem importante e que aumenta em até, pelos nossos cálculos, pelo que a gente estudou, em até 25% a taxa de atendimento dos telefones, que é o que a gente chama de DDD dinâmico. Ou seja, eu faço uma ligação para São Paulo, o número que vai binar ali é um número qualquer, mas o DDD de São Paulo. Se eu faço uma ligação para Santa Catarina, o número também vai ser daquela região, pode ser lá 47, 48. Então, isso aumenta demais a taxa de atendimento, porque eu, particularmente, quando recebo uma ligação com o DDD 11, eu acho que é alguma operadora entrando em contato comigo, se eu não estou disponível na hora, eu não atendo, ou muitas vezes, inclusive, nem tento atender mesmo, enquanto que, se for um DDD da minha região, eu normalmente tendo a cair nessa, digamos assim. Então, é bem importante que isso seja utilizado. E o nosso webphone já vai ter isso também embarcado, já vai ter isso de prateleira. Você vai usar o nosso webphone, vai ter acesso a precificação, uma das melhores precificações do mercado. E se você ligar, por exemplo, para Fortaleza, vai aparecer o DDD de lá e não um 11, não um DDD aleatório. Isso vai, com certeza, ajudar demais. Um segundo hack que eu gosto demais também, que eu, inclusive, já comentei quando eu falei sobre o Exact Searching, é a confirmação dos telefones. Ou seja, se você tem acesso a uma lista de leads, se você vai comprar uma lista de leads, não faz sentido você colocar na mão do seu pré-vendedor para que ele faça o primeiro contato e ele descubra que aquele telefone está errado. Deixa um robô fazer isso por você, né? Então, esse é um dos valores que a gente tem colocando na mesma plataforma várias funcionalidades, pois a equipe de pré-venda começa a beber desses dados mais assertivos já validados por um robô, para que quando ela for fazer o primeiro contato, eles tenham uma maior chance de conexão, certo? Agora a gente vai para a terceira frente aqui de produtividade, que é as automações. Eu acho que, de uma maneira geral, automações é uma das coisas que mais entrega produtividade, porque, afinal, eu executo menos trabalho para fazer mais coisas, né? E hoje, plataformas que não oferecem automações, elas, com certeza, começam a ficar bem para trás. E a Hamper, também uma das plataformas que é integrada na Exact, é o nosso. Ele é, inclusive, um produto que compete com a nossa funcionalidade de cadência de e-mail, mas é um produto especializado nisso, então é uma plataforma bem interessante a se conhecer. A Hamper, ela justamente, você estabelece campanhas, cria cadências, né, cria várias interações por e-mail e consegue montar N combinações, N regras, para que o cliente só receba o próximo e-mail caso ele tenha ou não tenha aberto, tenha ou não tenha clicado em algum link. Isso é bem sinérgico com o que a gente também oferece na nossa cadência de e-mails, mas é interessante porque é um produto complementar, um produto de uma startup que está se desenvolvendo muito bem e que merece a atenção de todo mundo aí. Agora, eu também vou falar sobre o CataCliente. Essa é uma das plataformas que mais me chamou a atenção recentemente, também muito na pegada de automação, focada em social selling, e a gente está começando a usar aqui dentro da Exact e com certeza é uma das que mais me impressionou, porque ela pegou N macetes, N automações, N hacks que até então eu só havia visto plataformas gringas oferecerem, inclusive plataformas russas de automação de contato pelo LinkedIn, colocou uma caixinha aqui e ofereceu para o mercado brasileiro, pagando em real e fazendo o serviço muito bem, inclusive. Uma das coisas que mais me chamou a atenção justamente foi que ela se propõe a fazer uma automação de prospecção por LinkedIn e funciona. Claro, a automação por LinkedIn normalmente ela é instável, ela é muitas vezes complexa, porque é um robozinho que vai ficar entrando em contato com um determinado grupo de contatos no seu LinkedIn, vai mandar mensagens e vai te mostrar as respostas para que você consiga ir para os próximos passos.
E o Catacliente consegue fazer isso de uma maneira geral, assim, super, super bem resolvida. Então, você consegue criar campanhas, estabelecer um público-alvo, fazer uma segmentação do público-alvo dentro da plataforma deles e começar a disparar mensagens para esse público-alvo. Esse público-alvo, se a partir do momento que começa a responder, você vai marcar ali, vai qualificar aquelas informações e aí pode mandar, por exemplo, para o Exporter, que é uma plataforma que a gente está finalizando a integração. Acho que, inclusive, agora, na época do evento, a gente já vai ter finalizado, já vai ter lançado a integração. É bem interessante, vale a pena dar uma conferida. E com certeza dá um boost muito, muito legal na prospecção. Coloquei como 4 estrelas, estrelas não cifrões, porque o plano Pro deles, a gente vai ver um pouco mais para frente, falar de valores até do Catacliente especificamente, mas o plano Pro dele para uma pessoa, para 2 pessoas, ele é relativamente baixo. Mas para equipes de prospecção maiores, talvez ele fique um pouquinho salgado. Então, mas nada que também não dê para conversar legal com eles. Como eu falei, é uma empresa daqui, uma empresa relativamente jovem, que já com expertise no mercado de automação e monitoramento de dados. Então, eu acho que vale apostar. Mais uma ferramenta para fortalecer o stack comercial aí, certo? Por fim, voltar a falar aqui da nossa plataforma. A nossa própria cadência de e-mail também oferece, então, recursos para eu montar campanhas, para montar interações. Então, eu consigo criar um determinado e-mail para um tipo específico de cliente, ou para um grupo de clientes, né, de leads. Segmento esses leads por critérios e monto uma campanha para que eles recebam um determinado e-mail no primeiro dia. Quem não responder vai receber um outro e-mail no segundo dia e no terceiro dia, e assim sucessivamente. O bacana é que eu consigo linkar todas as ações que são realizadas ao longo dessa jornada de interação. Eu consigo linkar com todo o resto da minha plataforma, né? Então, eu consigo linkar com o nosso workflow, eu consigo selecionar uma lista de leads e gerar possíveis e-mails para essas listas, sendo que, vamos supor, eu tenho o nome do lead, eu tenho o site desse lead, eu consigo mandar a nossa plataforma gerar possíveis e-mails para esse lead e colocar na minha cadência aqueles e-mails que estão confirmados para que aquele lead, vamos chamar assim, né, mosaica. E também é possível eu pegar listas de leads antes de colocar numa cadência e executar uma confirmação em cima de todos eles para não poluir as minhas métricas, para eu não acabar enviando leads para muitos e-mails para listas que os e-mails não existem. Então, tudo isso tem muito a ver, está intimamente ligado a automações. Então, vale a pena dar uma conferida nesses recursos. São todos recursos mais recentes, a cadência de e-mails a gente já tem relativamente bastante tempo aí, mas esses recursos de geração de e-mail, de confirmação das listas de e-mail e conexão disso com o workflow são ou novos ou relativamente novos. Vale bastante também dar uma conferida. Mais um spoiler aí que vou oferecer para vocês nessa nossa palestra. Também muito conectado a automações é finalmente a integração do ExactSpotter com o WhatsApp Business, com um roteamento inteligente por grupo de pré-vendedores, que é algo que normalmente a gente não tem. Tem um monte de empresa aí que já oferece a integração com o WhatsApp Business. Nós não gostaríamos, já inclusive demoramos um pouco para fazer a integração com isso, porque não gostaríamos de simplesmente ter uma integração qualquer. Então, o grande propósito, o grande valor que a gente quer entregar com essa integração vai ser permitir eu direcionar os contatos por WhatsApp Business somente para vendedores online, por exemplo. Se não tiver online, eu posso transferir para outro pré-vendedor que esteja online, ou somente dentro de um grupo, vamos supor, de 10 pré-vendedores, eu quero que somente 2 façam os atendimentos vindos de WhatsApp, ou então eu posso simplesmente estabelecer que eu vou distribuir aleatoriamente entre toda a minha base de pré-vendedores. Então, esse nível de integração a gente não via em parceiros que ofereciam fazer integração. Então, a gente decidiu incorporar isso, colocar dentro da própria Exact, e vai sair aí nas próximas semanas a nossa primeira versão da integração com o WhatsApp Business.
Espero que fique muito bacana, que ajude muito todo mundo a vender cada vez mais, né? E agora eu vou entrar num bônus. Eu quero oferecer um bônus aqui. Temos dois recursos interessantes que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é o Lucha. Para quem ainda não conhece, o Lucha é uma empresa que, eu acho que são russos, mas não tenho certeza. É interessante dar uma conferida na plataforma deles. Mas é uma plataforma que me impressionou porque, cara, eles são assertivos, eles conseguem telefones. Basicamente, você cria uma conta no Lucha, instala um plugin no seu Google Chrome e começa a navegar no LinkedIn. Esse plugin é pro LinkedIn mesmo, e entra em um perfil de uma determinada pessoa. O Lucha já vai te perguntar se você quer que ele descubra qual é o telefone dessa pessoa. Eu fiz o teste comigo mesmo e tá ali. Depois eu cliquei em show e de fato ele entregou o meu telefone celular. E quando você cria uma conta no Lucha, se eu não me engano, já vem com 10 créditos. Eu comecei a testar todos eles e é incrível como funciona. O problema é que é em dólar e é super salgado o preço, né? Então, nos pacotes iniciais, cada telefone, salvo engano, custa R$ 2 e pouco. Talvez 2,50, talvez beirando a 3, com o dólar cada vez mais alto, do jeito que dá. Não é tão interessante no momento onde o dólar está muito alto, mas quem sabe se o dólar vier a cair, se estabilizar, vale a pena contar com Lucha na prospecção. Também não é, o grande problema é que não é garantido que esse telefone ele vai ser, de fato, vai se converter em venda, né? Você vai conseguir o telefone de uma pessoa, essa pessoa, por exemplo, pode ser um gerente de marketing de alguma empresa, pode ser, enfim, o CEO de alguma empresa, mas ele pode não querer falar contigo, ele pode trazer, inclusive, o Lucha pode trazer o telefone errado dessa pessoa, né? Apesar dele quase sempre trazer o telefone, pode ser o telefone errado. Milagre também a plataforma não faz, né? Mas vale a pena conferir, pessoal. O Lucha é uma das plataformas que mais me impressionou, mais entrega automação, produtividade, porque ela encurta muito o trabalho do pré-vendedor, né, nessa fase do lead discovery, da descoberta de informações sobre aquele possível alvo. Então, é bem interessante. A segunda plataforma que eu quero também mencionar, uma menção honrosa aqui, é a PhoneTrack. PhoneTrack conheço os fundadores, são pessoas muito bacanas, e eles fazem uma plataforma mais focada no atendimento, só que eles têm uma camada de análise em cima dos dados, em cima das chamadas, que é muito interessante. Inclusive, a gente está começando a aquecer um relacionamento para fazer uma integração bacana. Ou seja, em cima da voz das duas pessoas, eu consigo estabelecer um score, eu consigo entender o sentimento daquela chamada, eu consigo mensurar, por exemplo, se o lead falou X%, se o pré-vendedor falou X%, e tudo isso é uma maneira cada vez mais inteligente de analisar a postura, de analisar a fala da prospecção para alcançar, no fim das contas, resultado. Então, é bem interessante, é uma plataforma também que vale a pena ser avaliada. Como eu falei, ela tem um foco maior em atendimento, mas nada impede dela ser utilizada também para fazer prospecção. Vocês podem notar que não necessariamente eu puxo sardinha para o nosso lado, né? A gente também tem um discador, nós não fazemos isso, mas é uma plataforma que, se você não for usar o nosso discador e quiser apostar na PhoneTrack, eu acho que é bem legal. Vai lá, conversa com eles, faz uma cotação para você ter acesso a essas informações bem interessantes aí. Também, obviamente, armazenam todas as chamadas, fazem rastreamento das ligações. Como eu falei, eles são mais de atendimento, porque você pode criar números de telefone para determinadas campanhas, e essas campanhas podem ser rastreadas, o ROI dessas campanhas consegue ser comprovado ou rastreado de uma maneira bem bacana, bem ágil dentro da plataforma deles. Então, não percam aí, façam essa busca, essa visita. E voltando um pouco ao Catacliente, como está inaugurando aí a integração com o Exact, nós fechamos com ele o valor promocional para cliente da Exact Sales, que o plano básico fica só R$60 e o plano Pro vai ficar R$175.
nós recomendamos muito o plano Pro, certo? Porque o plano Lite ele oferece poucas interações por dia, então acaba sendo assim um bom plano de entrada, é para você conhecer a ferramenta e tudo mais, mas o legal mesmo é utilizar o plano Pro. E no cada cliente, o interessante é isso, você estabelece, monta a sua integração não, desculpem, você monta a sua jornada, a sua campanha, os robôs começam a conversar com os alvos dentro do LinkedIn, você consegue responder eles por dentro da plataforma. Você, no plano Pro, por exemplo, você consegue responder em massa também, que é o que é importante, porque dá agilidade. E dependendo da maneira como você qualificar a conversa dentro do LinkedIn, aí você joga para o pipeline no ExactSpotter. Então, você já joga leads relativamente quentes para o ExactSpotter, né? Não perde tempo, não economiza com certeza vários bons minutos aí de prospecção da sua equipe, e no fim do mês isso é R$ 175 para uma pessoa que, se as campanhas forem bem feitas e começarem a ter um retorno interessante, é um valor que se paga tranquilamente, né? Social selling hoje, praticamente para todos os mercados, é imprescindível que você aposte. Tem que ter alguém dentro da sua empresa criando um perfil institucional, falando, colocando ali assuntos relevantes para ajudar na prospecção, né? Não é só uma maneira de se vender, uma maneira de apontar os holofotes para essa pessoa, não. É uma maneira de vender. Então, é bem interessante utilizar essas plataformas da maneira correta para que no fim do dia você venda mais. Certo, pessoal? É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero realmente que vocês estejam curtindo muito o nosso evento. Espero que esteja sendo rico para vocês. Tudo vai passar. Daqui a algumas semanas eu tenho certeza que o Brasil inteiro já vai estar de volta à nova normalidade. E podem contar comigo, podem entrar em contato comigo. Fiquem à vontade. Podemos continuar esse papo aí em outros canais. E foi um grande prazer aqui poder compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem aprendido e visto nos últimos anos. Certo? Muito obrigado. Valeu. Olá, eu sou o ExactSpotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Leve Persona Estadão
eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. A Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais, e com isso nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas. E isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento, a cada empresa tem um comportamento, a cada nicho. Com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação, mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.